amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos ter uma perguntinha a você. O Espiritismo é uma religião? Seja bem-vindo ao Ciência e Espiritualidade de hoje. O nosso programa tem se preocupado muito em trazer trabalhos científicos, teses de mestrado e doutorado que falam sobre a ciência e a espiritualidade. Hoje nós trazemos a autora de uma tese de mestrado, uma historiadora e socióloga, que fala sobre o Espiritismo, a trajetória do Espiritismo no Brasil e a sua característica como religião, ciência e filosofia. Vamos à entrevista? Para conversar sobre o tema de hoje, estou com Célia Ribas. Ela é historiadora e socióloga e fez uma dissertação de mestrado com o tema Afinal, Espiritismo é religião? A doutrina espírita na formação da diversidade religiosa brasileira. Bom, Célia, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. Bom, vamos começar então falando sobre a sua dissertação de mestrado. Como que surgiu essa ideia de abordar esse tema tão vasto e tão rico? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. E dizer que eu comecei os estudos em História, porque a minha formação eu sou historiadora de graduação, né? Eu comecei fazendo um trabalho no arquivo do Estado de São Paulo, levantando alguns documentos, e aí eu percebi que tinha algumas documentações que falavam sobre presos religiosos, né? E aí me chamou um pouco a atenção, eu comecei a ter um pouco mais de curiosidade, de saber sobre o tema. Fui finalizando a minha graduação e decidi então fazer o meu mestrado pensando no espiritismo. Aí vai perguntar, mas por que tem a ver, né, a questão da repressão a alguns religiosos não católicos, né, e a minha dissertação, enfim, ou o próprio espiritismo. Aos poucos eu fui vendo, então, estudando um pouco o espiritismo. Eu já conheci um pouco a doutrina antes mesmo de começar a estudar no mestrado, né? E aí, só que eu não sabia dessa particularidade da história do espiritismo, que no final do século XIX, a prática do espiritismo era combatida e era crime segundo o Código Penal de 1890. E aí aquilo me interessou bastante. Eu falei, mas por que será, se hoje o espiritismo é tão difundido no Brasil? O Brasil é o lugar onde tem o maior número de adeptos da doutrina, não é verdade? Várias instituições, vários centros espíritas, e eu achei bastante curioso isso, né? Certo. E aí foi que meu interesse foi se desenvolvendo nesse sentido, né, de estudar o espiritismo. Então você fez uma pesquisa bem extensa, né? Porque se você já pegou logo o início do espiritismo, onde ainda era considerado um crime, né, tal prática aqui no Brasil, então você estudou basicamente 200 anos de história? Então, na verdade não, eu comecei estudando em 1860, mais ou menos, quando é fundado o primeiro centro espírita no Brasil, que foi na Bahia. E aí eu fui, originalmente era para eu conseguir estudar o espiritismo até hoje, mas eu desisti porque eu vi que era muita coisa. Realmente a gente começa com uma vontade muito maior e vai tendo que recortar, né, para você conseguir analisar um pouco melhor como é que foi toda a dinâmica. Então eu comecei em 1860 e parei os estudos em 1900, quando morre o Bezerra de Menezes, que, enfim, é considerado um grande espírita e que muito trabalhou para o espiritismo e para o crescimento da doutrina. Então eu achei importante ter como marco até a morte dele, ou desencarne, como dizem os espíritas. Então eu fiquei mais ou menos em 40 anos de história, de 1860 a 1900. Mas originalmente sim, a ideia era estender um pouco mais e vir até, não digo até os dias de hoje, mas entrar pelo menos no século XX. Né? Certo. Bom, a doutrina espírita, né, ela tem o seu tríplice vértice, né, da ciência, filosofia e religião, né? Por que você resolveu abordar então esse lado da religião? Então, me chamou a atenção que os primeiros agrupamentos espíritas, na verdade, eles receberam a doutrina de diversas formas. Não que eles tivessem abandonado quando, vamos dizer assim, o grupo religioso optou por dar mais ênfase a esse caráter, eles tenham abandonado as questões científicas ou filosóficas da doutrina. Na verdade, eu tentei criar essa divisão porque eles tinham grupos que davam mais ênfase à questão científica, a estudar os fenômenos espíritas, tinha grupos que davam mais, havia grupos que davam mais destaque a essa questão religiosa, e aí
eu comecei a entender então que havia uma série de formas de abordar e de entender o espiritismo. E não eram formas assim de agrupamentos que lidavam ou que se relacionavam de forma pacífica um com o outro. Na verdade, existiam tensões mesmo, porque uns acreditavam que se devia dar mais atenção a esse ou aquele aspecto, enfim. E aí eu comecei a ver que no lado do grupo, digamos, dos religiosos, eles tiveram um pouco mais de força nessa disputa toda. Não só, vamos dizer, internamente ao espiritismo, ao movimento espírita, encabeçando uma das primeiras federações, que foi a Federação Espírita Brasileira de 1884. Não só por isso, mas porque você tinha um contexto histórico bastante específico. Quando eu digo um contexto, eu quero dizer que o espiritismo estava vivendo um processo de transformação. O Brasil, até 1889, era um império e também, mesmo na época da colônia, era um país que tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Com a proclamação da República, você passa a ter um país laico, que significa que você tem uma separação de Estado e de Igreja. Com essa separação, novas religiões foram entrando no Brasil. O protestantismo já tinha algumas denominações aqui um pouco antes dessa separação da proclamação da República, mas foi intensificando com a liberdade de culto, né, que a gente passou então a ter um país laico, separado igreja e religião, e um país que tinha como direito a liberdade religiosa. Outras religiões foram então se introduzindo no Brasil e outras mesmo nasceram no Brasil, como foi o caso da própria Umbanda. O espiritismo então ele está aí, ele sofre uma série de preconceitos e discriminação, principalmente do lado do campo científico, que vai tratá-lo como vai tratar os espíritas como charlatães, vão dizer que eles exploravam a credulidade pública ao propor curas com passes e águas fluidificadas, enfim. Então você tem uma série de complicações contextuais, digamos assim, que vão fazer com que os espíritas, eles cada vez mais abracem a ideia de religião, porque atrás dessa ideia, ou desse rótulo, eles tinham um pouco uma forma de agir de forma legítima mesmo e reconhecida, porque se eles começassem a entrar no campo científico, eles iam ter que batalhar muito naquilo, porque eles já entravam com algumas prerrogativas que eram tidas como, enfim, dogmáticas, isso pensando nos científicos, né, na ciência. Era bem a realidade, né, daquele contexto, né, do comecinho do século, dos anos 1900, né? A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.